Paz de Deus com todos vocês que estiver me ouvindo em todo o Brasil, em todo o território. Receba essas palavras que eu vou anunciar no coração de vocês para avivar vocês sobre o reino de Deus. E é muito necessário a gente abrir os olhos dos irmãos, porque Jesus, quando ele esteve na terra, ele diz assim para os apóstolos: "Ide o mundo inteiro pregai meu evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, porque não creu no testemunho do Filho único de Deus." A graça e a paz com todos vocês que me ouviram. Sente o alívio aí com esta palavra do Espírito Santo que eu vou anunciar. Vou anunciar hoje a palavra da história de Jonas. A Bíblia diz que existia um homem, um profeta, por nome de Jonas. Aquele homem era muito obediente a Deus, sempre temente a Deus. Ele anunciava para o pessoal que Deus era santo, que Deus era poderoso, que Deus era a verdade e a vida. Ele sempre anunciava para o pessoal. E a Bíblia diz que um certo dia tinha uma cidade por nome de Nínive. Essa cidade de Nínive, o pessoal, do rei ao pequeno, tudo começaram a fazer a injustiça. Esse pessoal passaram a desservir a Deus, não servir. E Deus olhou aquilo e Deus indignou com aquela cidade de Nínive. Ele pegou e anunciou para Jonas, falou: "Jonas, tu és o meu profeta, mandarei você com o meu mensageiro e para enviar a minha palavra para o rei e para o pequeno, naquela cidade de Nínive. Vai lá na cidade de Nínive e diz para aquele povo que se eles não converter, eu destruirei aquela cidade dentro de 40 dias. Dentro de 40 dias eu destruirei aquela cidade." E a humanidade sabia que se Deus anunciasse que ele ia destruir, ele destruía mesmo. Se eu falasse que ele ia abençoar, ele abençoava. Mas se eu falasse que ia destruir, se não se arrependesse, ele destruía. A Bíblia diz assim que Jonas, quando recebeu aquele recado de Deus, ele sentiu medo, porque o pessoal de Nínive era injusticeiro. Eles matavam o pessoal, eles captavam o pessoal da maneira que eles queriam. Eles estavam um pessoal selvagem, pior do que aquele povo da época de Noé. Pior do que aquele povo da época de Noé. E Jonas sentiu medo. Pensou: eu vou lá para essa cidade, aquele povo vai me matar. Porque todas as pessoas que apareciam por lá, eles matavam, porque eles eram injusticeiros, aquele povo daquela cidade. Foi por isso que Deus decidiu a destruir aquela cidade. Aí Jonas pegou, arrumou as malas, arrumou as roupas, mas pensou assim: eu vou para Tarso. Tinha uma cidade por nome de Tarso. Ele pegou o navio, em vez de ele pegar o navio para Nínive, ele pegou o navio para Tarso, para esconder de Deus, para sair daquele fragante. E a Bíblia diz que Jonas pegou aquele navio e quando ele estava na metade da viagem, Deus mandou uma tempestade no mar. Deus mandou uma tempestade no mar assim, coisa tremenda, que balançava as águas, que jogava por riba do navio, jogava o navio, e aquele povo assustou com aquilo, e Jonas foi para a popa do navio e dormia. E eles: o que é isso, gente? O que é isso? Será o que é? Nós vamos morrer, vamos morrer. Vamos lançar sorte para ver quem é o pecador que está aqui dentro. Quem é o pecador? Quando eles lançaram sorte, caiu em Jonas. A Bíblia diz que caiu em Jonas aquela sorte. E ele chamou ele, falou: "Dormioco, acorda, acorda, acorda. Quem é você? Quem é você? De onde é que você é?" Aí ele diz assim: "Eu sou um servo do Altíssimo, eu sou um profeta de Deus. Se vocês não me jogar no mar, vai morrer todos vocês. Vocês vão ter que me jogar nas águas, porque a morrer, morre só eu. E não morre vocês." Aí esse cara, achando, sem saber o que fazia, falou: "Pode me jogar,
porque eu pequei contra Deus, o Altíssimo do céu, sou um servo de Deus, e temei e eu vou para outra estrada. Ele mandou eu ir para um caminho e eu vou para outro. Então pode me jogar na água. E a Bíblia diz assim que eles pegaram ele e jogaram na água. Mal eles jogaram na água, uma grande fera abriu a boca e engoliu ele. Engoliu ele e fundou para o fundo do mar. E as águas e a tempestade também, meus irmãos, acalmou. A tempestade se acalmou. Ela se acalmou. Olha, vamos prestar bem atenção para vocês verem o que é a pessoa servir a Deus e não servir. Ou muitas vezes ele está servindo e passa a ser desobediente. Vamos olhar pela essa história de Jonas. Quando ele era amado de Deus, mas do momento que Jonas desobedeceu a Deus, Deus também tentou, pensou em destruir ele, como destruísse aquele povo que estava com aquela perversidade naquela cidade. Então Deus trata nós, meus irmãos, conforme o nosso procedimento, conforme o nosso amor, conforme o nosso comportamento, conforme o nosso renascimento. Porque muitas vezes se nós dissemos que somos renascidos e nós passar por riba do renascimento, da purificação do nosso corpo e da nossa vida com o nosso próximo, ele levanta contra nós, porque ele mandou Jonas ir naquela cidade por causa da perversidade do rei ao pequeno uns com os outros. Então, quando ele viu aquela injustiça, ele pensou, vou destruir aquela cidade. Nós também temos que abrir nossos olhos, e abrir nossos olhos, nosso espírito, e ser vigilante. Nós temos que ser vigilante, igual Jesus falou lá no Apocalipse, seja vigilante, que ao vencedor eu darei a coroa da vida. Vamos se acordar. A Bíblia diz que aquele peixe deitou para o fundo do mar com Jonas, e ele andava nas extremidade do mar. E Jonas fala assim que ele sentia a fera entrando debaixo das raízes, dentro das lapas e saindo com ele. E quando ele viu que ele morria, ele orou a Deus, meus irmãos, no pensamento. Orou a Deus no pensamento e pensou, Senhor, se o Senhor me salvar a minha vida, eu prometerei ao Senhor de eu ir lá naquela cidade e pregar a palavra do Senhor conforme o Senhor mandou eu pregar, Senhor. Ele só pensou no pensamento. Vocês vejam que Deus, ele é um Deus tão importante que só de Jonas pensar no pensamento dele, ele atendeu a oração dele. Olha, o que adianta nós fugirmos de Deus? O que adianta nós fugir de Deus, da presença de Deus, e pensar, eu ausentei de Deus, eu estou escondendo de Deus. Jonas, só de ele pensar no ventre do peixe, Deus atendeu a oração daquele homem. Presta bem atenção. Nós estamos facilitando com esse Deus. Ele é um Deus muito importante, mas ele é um Deus fino. Ele é um Deus que ele zela, mas ele também castiga nós para nós não ir para o inferno. A Bíblia diz que depois, quando Jonas pensou e aquele pensamento dele em oração, Deus fez a fera vomitar Jonas. Daí 3 dias e 3 noites Jonas ficou no ventre do peixe. E Deus conservou a vida daquele homem no ventre daquele peixe, sem ele morrer. Preste atenção para vocês verem. Que a gente, mal uma fera engolir a gente, ele já morre afogado. Não, ele não morreu, Deus segurou a vida de Jonas. Segurou a vida dele. Depois de 3 dias e 3 noites, Deus fez a fera vomitar ele na praia de Nínive, da cidade de Nínive. E Jonas ficou muito alegre com aquilo e falou, glorificou a Deus, Senhor, perdoe a mim pelas minhas faltas, Senhor, que eu cometi da desobediência com o Senhor, meu Deus. Tenha piedade, me dai força para eu anunciar aquela palavra. A Bíblia diz que Jonas saiu ali e pregou do menor até o palácio do rei. Diz assim que ele pregou do menor até o palácio do rei. Falou, se Deus manda falar para todos vocês, se vocês não converter e vocês não humilhar na frente dele, e converter e mudar os seus procedimentos uns com os outros, dentro de 40 dias ele destruirá essa cidade. Sou um profeta de Deus, estou falando a verdade, e se vocês quiserem viver, vocês têm apelo com Deus, ao contrário, vocês vão morrer todo mundo. A Bíblia fala que aquele povo era perverso, era mau, mas porque eles nunca tinham ouvido uma palavra de Deus, eles nunca tinham ouvido uma palavra verdadeira. Fala assim que o rei deu um decreto para toda que estivesse no domínio dele, prostrar por terra e jejuar 3 dias. 3 dias em intenção e em perdão dos pecados deles, e pôs até o gado, os animais, os cachorros, galinha, tudo que
que era do domínio dele, ele pôs para jejuar, prendeu nos curral, 3 dias de jejum. Olha, meus irmãos, veja o que é uma pessoa obediente a Deus. Aquele povo era mau, mas quando eles ouviram aquela palavra da destruição de Deus, eles tiveram medo. E como essa geração nossa não está tendo medo de Deus, essa geração nossa está cada um querendo ser o melhor do que o outro, cada um querendo subir mais nas nuvens do que o outro, compreendeu? E sendo que nós não temos esse poder. A pessoa entra num voo, ele anda, nossa, hoje eu estou andando de avião, mas se Deus quiser que você caia daí, você cai. Se Deus quiser que você caia daí no mar, ou em uma mata, em qualquer lugar, você cai. Você está unicamente voando, mas protegido pelo poder do Altíssimo, do Deus vivo, do céu e da terra, que domina todo ser humano. Deveríamos nós abaixar o nosso facho e fazer como aquele povo de Nínive, que quando aquele rei viu aquela palavra, ele obedeceu e deu um decreto para toda a humanidade, que eles jejuassem e convertessem ao Deus vivo do céu. Ele não olhou a coroa de ouro dele, ele não olhou a riqueza dele, porque os reis de primeiro eram ricos, não era como os governos de hoje, não. Os governos de hoje andam brigando um com o outro por causa de verba, por causa de dinheiro, e aqueles reis não, eles eram donos, aqui na terra eles eram donos do ouro e da prata. Tudo que eles reis era de ouro, e de esmeralda, e de toda perola, porque eles é quem mandava na terra naquela época, porque a lei daquela época era do rei. Hoje não, entra um presidente, se o povo quiser tirar ele, junta um tumulto de gente e tira. Daquela época não, ninguém tirava um rei do trono dele, a não ser que ele morresse. Viu, meus irmãos? E aquele rei se arrependeu, meus irmãos. A Bíblia diz que ele se arrependeu e Jonas saiu para fora da cidade para esperar a destruição da cidade, que Deus tinha falado para ele. Ele saiu para fora da cidade e ele chegou ali fora da cidade para aguardar os 40 dias para ver a destruição da cidade. Aí fala assim que ele deitou debaixo de uma árvore lá, e aquele sol tão quente, muito quente, o sol estava quente demais. Ele começou a falar, mas esse sol está tão quente. Deus fez brotar uma mamoneira muito folhosa, a folhagem de uma mamoneira muito sombrense para refrescar aquele calor nele. Aí ele refrigerou o corpo dele e ele dormiu. Jonas dormiu. Enquanto Jonas dormiu, Deus fez que um verme entrasse nas raízes daquela árvore, daquela mamoneira, e matasse aquela mamoneira. Quando Jonas acordou, ele estava com a cabeça no grimo de sol, chegava até queimando. Aí Jonas indignou com aquilo e falou, olha, presta bem atenção. E quando passando os 40 dias, Deus não destruiu aquela cidade. Deus não destruiu aquela cidade. E Jonas indignou por conta daquela mamoneira, que até aquela mamoneira que tinha aparecido para cobrir a sombra nele, o sol nele, ela morreu, Deus deixou ela morrer. Aí Deus falou, Jonas, aí Deus apareceu para Jonas, Jonas, tendes razão de clamar, porque de uma hora para outra eu dei a sombra para você, e de uma hora para outra eu tirei a sombra de você. Mas tenho eu muito em razão em poupar aquele povo daquela cidade. Porque eu falei para você pregar para eles que se eles não convertessem, eu destruiria a cidade. Mas aquele povo, Jonas, todos se arrependeram. Aquele povo se arrependeram. É por isso que, então, se você está clamando por uma mamoneira, que de uma hora para outra eu dei ela e de uma hora para outra eu tirei ela. E quanto mais eu não tenha que a compadecer de uma devasta multidão daquela que se arrependeram e pregaram penitência e jejuaram a mim, humilhando na minha frente, Jonas, olha, meus irmãos, presta bem atenção. Deus, quando aquele povo pregaram aquela penitência a Deus, Deus resolveu a destruir aquela cidade. Ele não destruiu, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eles foram obedientes. Eles aguardaram a palavra do Altíssimo, eles deram valor na palavra do Senhor, eles deram prestígio na palavra do Senhor. Vamos também ser imitador, irmãos, daquela época de Jonas, vamos ser imitador daquela época, daquele povo de Nínive.
Vamos prestar atenção. Quando Deus fez ele ver isso, aí Jonas foi que entrou na memória dele. Entrou na memória dele e falou, mas é verdade mesmo. Aí eles arrependeram. Não podia ser destruído mesmo. Aí foi que Jonas acalmou a sua memória. Irmãos, vamos compreender. Aquele povo, eles se converteram. Deus não destruiu aquela cidade. Ele não destruiu. Viu, meus irmãos? Todas as pessoas que se arrependem, ele poupa ele. Mas se nós não se arrepender, ele, como é um Deus soberano que fez o céu e a terra, e ele próprio fez o homem do bolo de barro, ele vai nos destruir. Ah, mas Deus é injusticeiro, Deus é mau. Deus é um excelentíssimo de justiça. Não existe ninguém de justiça como Deus, mas só porque ele é um Deus obediente e obediente. Então ele não gosta do desobediente. O problema é que Deus não gosta do desobediente, porque o desobediente com Deus, ele destrói ele. Ele destrói ele. Porque ele falou para Adão, o pó da terra saiu do pó da terra, o pó da terra vos voltará. Mas ele diz a água e o fogo está na sua frente, e o bem e o mal. Se você quiser o bem, eu te enviarei o bem. Se você quiser o mal, também te enviarei o mal. Ele diz, além disso, está na sua frente, as minhas leis. Se você quiser guardar as minhas leis te guardaram. Vamos prestar atenção nisso aí, meus irmãos. E nós já estamos guardando a lei e o mandamento de Deus? Quase todo mundo violando o mandamento de Deus. Deus diz assim que até o sacerdote que está na frente dele está passando por riba dos mandamentos dele. Vamos prestar bem atenção. Todo aquele que pregar o evangelho de Deus, ele é sacerdote de Deus. Não é só de igreja católica não, que Deus não marca qual é a qualidade da igreja que ele vai levar para o reino de Deus, não. A igreja que ele vai levar para o reino de Deus, só o nosso corpo, que é o nosso corpo, que é a igreja viva de Deus habitar. Ele diz, vos eis o templo do Espírito Santo habitar. Ele diz, se vos é o templo do Espírito Santo habitar, então traga teus corpos santos. Traga seus corpos santos, traga boas obras no seu coração, traz boas obras na sua frente, para que a sua justiça se torne como coraça de salvação e capacete de salvação. Olha, se nós fazermos justiça, a nossa capa, ela se torna abençoada como o de Elias. Elias, como ele era um cara dentro do crivo, que ele guardava os mandamentos de Deus de ponta a ponta, até a veste dele era abençoada. Até a veste dele era abençoada, porque ele não violava nada que pertencia a Deus. Ele era um homem obediente. Ele mandou ele que fosse, naquela época dos 3 anos e meio de seca, ele falou com ele, vai lá, esconde lá dentro daquela caverna do rei, que ele vai caçar você para matar. Ele vai sair com a soldadeza caçando você para matar. Eu vou te esconder lá dentro. Você entra lá naquela caverna, e todo dia você vai lá para o Querite. Vai lá para o Querite. Tinha um corpo, o nome, ele chamava ele de Querite, que ele desaguava no Jordão. Ele desaguava no Jordão, aquele córrego. Aquele córrego, ele era perto ali do palácio do rei. E quem é o rei que achou ele? Porque Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Se ele se esconder de uma pessoa, está escondido. Mas só porque ele tem que amar você de verdade. E você tem que amar ele de verdade. Porque se você não amar ele de verdade, ele não te ama, não. Ele não te ama, Deus só ama quem obedece a ele. Lembra o que ele fez com Jonas? Viu? Lembra o que ele fez com Elias, como era obediente? Quando ele pregou que ia ficar 3 anos e meio sem chover, ali naquela região do rei Acabe, que ele escondeu ele naquela caverna e falou, beberá a água do Querite. Beber água do Querite. E ordenarei os corvos que mande pão e carne para você alimentar. E ele acreditou em Deus. Ele acreditou. Aí o tanto que aquele homem é obediente. A Bíblia diz que ele, durante aqueles 3 anos e meio ali, ele comia e bebia, que Deus ordenava os corvos para levar pão e água para ele na beira do Querite. Quando ele bebia, lavava o rosto e voltava de novo para aquela caverna. Deus não escondeu ele no apartamento, não, meu irmão. Deus não escondeu ele no apartamento e no prédio, não. Deus escondeu Elias, foi numa caverna, viu? Mas por quê? Elias era simples. Elias era simples. E Deus gosta de homem simples. Deus não gosta de homem elevado. Deus gosta de homens que têm sabedoria. Gosta, mas uma sabedoria que respeita ele.
Uma sabedoria que respeita ele e os irmãos, e ama os irmãos de verdade. Uma sabedoria, quem tem sabedoria de Deus, ele não faz distinção de pessoas. Quem tem sabedoria de Deus, ele não faz distinção de pessoas de rico e de pobre, não. E como a nossas descendências aqui, vai sacerdote com profeta, com pregador e tudo, todo mundo fazendo distinção e querendo ser grande. E Deus não tem ninguém grande na presença dele. Grande só ele diz assim, grande só ele. Lembra que ele mandou falar para o rei de Nínive que se ele não convertesse, ele ia destruir tudo. Ele destruía tudo, igual ele destruiu a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma, Deus não teve compaixão com eles, porque Deus não mandou anunciar para ele. Mas lá tinha Ló. A Bíblia diz que lá na cidade de Sodoma tinha Ló, que era justo, que era sobrinho de Abraão, e Ló aconselhava para eles, mas eles não obedeciam Ló. Eles não obedeciam Ló. Aí quando Deus viu que eles não obedeciam e estava só matando o pessoal, estrupando o pessoal, lá estava um canaísmo de viado. O povo lá era quase tudo viado, irmão. Hoje está assinando lei aqui na terra de homem casar com homem, mulher com mulher. Você já está pensando que Deus apoia isso aí, meus irmãos? Vocês podem ir contra mim, mas eu estou pregando a verdade. Deus não apoia o pecado, não. O pecado é de Satanás. Viu, meus irmãos? O pecado é de Satanás, não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Ninguém pode o que apoiar esse tipo aí, ele está apoiando para as trevas. Você já está apoiando para as pessoas para as trevas. Agora, se vocês não tiverem medo das trevas é só fazer isso aí, viu, meus irmãos? Mas Deus é santo. Ele diz que nós é o templo do Espírito Santo habitar. O templo do Espírito Santo habitar tem que ter santidade. Ele não pode ter asneira, porque isso é abismo, homem com homem, mulher com mulher. A Deus não pertence. Pode pertencer aos homens, mas a Deus não. A Deus não. O homem pode cuidar de todo o pecado que ele quiser no corpo dele, mas o dia que ele morrer, fica nas trevas. O dia que ele morrer, fica nas trevas. Eu sou obrigado a pregar a verdade para vocês, porque não adianta eu pregar mentira para vocês, porque Deus é Deus, Deus é santo, Deus é santo. Deus não acolhe imundícia no reino, não. Ele diz que a nova Jerusalém que vai dar para Jesus Cristo é de um povo remido. O que significa remido? O povo remidos é aqueles que se arrependem de verdade de todo o pecado, de toda impureza, de toda mancha do seu corpo. Nós temos que purificar para nós encontrarmos com Deus, porque senão vamos ser destruídos. Lembra que Jonas desobedeceu a Deus e ele jogou ele no seio daquela fera. E quando Jonas se arrependeu no seio da fera, ele ainda popou ele no ventre da fera 3 dias e 3 noites, sem ele morrer. Ele é um Deus sublime, altíssimo, poderoso. Mas homem não, homem aqui, o poder do homem aqui, ele apaga. O homem morreu, acabou o poder dele. E Deus não morre, não. O poder de Deus é eternamente. Vamos respeitar o nosso Deus, e antes que ele destruir essa região nossa, como destruiu a cidade de Sodoma. E como destruiu também na época do século de Noé. Vamos prestar bem atenção aí. Deus já destruiu o século de Noé, o povo temou, os filhos de Noé temou, ele desprezou aquele povo. Quando chega Ló em Sodoma, ele tira ele de lá, vai para Sodoma. Pegou, Noé, só vou destruir. Olha, Deus destrui, meus irmãos. Não adianta um homem, você não sabe o que passa com você daqui meia hora, porque as pessoas estão querendo adivinhar os decretos de Deus. E como é que não adivinha da santidade de Deus e põe a pregar para poder todas as pessoas ficar santo na presença de Deus, para nós formar um reino novo de justiça e de perdão. Não vamos fazer distinção de pessoas, vamos lembrar do que Deus fez com essa cidade de Nínive. Ele não destruiu porque se arrependeram. Do grande ao pequeno, todos se arrependeram, até os animais jejuaram, até os animais se prostraram na frente de Deus, sem saber, os animais não sabiam, mas o rei deu o decreto, que é ele que dominava. Vamos também, o que estiver no nosso domínio, vamos dar regra. Vamos dar respeito, vamos dar respeito e um exemplo de santidade, para que possamos ser abençoados por Deus, que se Deus quiser descer um dilúvio ou uma chuva de fogo num lugar desse aqui, todo mundo morre sem ver. Quem é que vai acudir? Não existe ninguém que tem poder contra Deus, meus irmãos. Nem o Satanás não tem poder contra Deus, porque ele jurou de jogar ele na terra e no dia final ele ser jogado no inferno, viu? E o dia que Deus jogar, está jogado. O dia que Deus jogar o Satanás no inferno, está jogado. E quem é um homem dá conta de topar com o Satanás? Não dá. E Deus dá.
Então, ele só está aqui na terra enquanto Deus quiser. Então, se nem o Satanás não é grande para Deus, e nós, que somos menores que o demônio? Porque nós não somos menores que o demônio é espiritual, e nós somos carnal. Nós que somos carnal, somos fracos, viu, meus irmãos? Vamos olhar isso aí. Receba aí essas palavras que estou anunciando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e também no coração e no espírito de vocês. Vamos renovar, vamos fazer um reino novo de justiça e de perdão. Não vamos ter separação. Como a igreja de Deus, a igreja verdadeira de Deus, não pode ter separação. Porque Deus não jurou de salvar a qualidade de igreja, Ele jurou de vir buscar os escolhidos dele, aqueles que for preparados, aqueles que se preparar. É isso que ele jurou, meus irmãos. Não tem placa de igreja que é escrito que vai salvar, não. Ninguém me mostra dentro da Bíblia onde é que está escrito isso aí. Não existe isso aí. A igreja viva é o nosso corpo. Se nós destruir o nosso corpo, ela vai ficar nas trevas. Porque a igreja de Deus verdadeira é só o nosso corpo. Que a igreja de barro é só da pessoa entrar ali e orar. Orar ali dentro, mas ela não tem poder. Agora o poder, se quiser ter poder, está no nosso corpo. É no nosso corpo. Mas se nós destruir o nosso corpo, nós estaremos nas trevas. Quando nós morremos, iremos para as trevas. Para junto do abismo, como ele jurou para Satanás. Por que ele jurou isso para Satanás? Porque ele pecou contra ele no céu. Quando ele pecou contra ele no céu, ele jogou ele na terra e não aceitou. E Deus não admitiu que aquele anjo ficasse lá junto com ele. Ele não admitiu que ele era um anjo que Deus fez. Profeta, ele fez ele pelo mal? Não, ele fez ele um anjo bom. Mas infelizmente, quando Deus chamou essa terra, ela apareceu com trevas e cheia de água e escuridão. Ela era toda obcecada, cheia de água e escuridão. Então já foi um sinal de trevas no trabalho de Deus. Então quando ele já tinha feito os anjos primeiramente, e um dos anjos se revoltou contra Deus. Deus pegou e expulsou ele. Mesmo que ele expulsou aquele anjo, pôs o nome dele de demônio, com compromisso de jogar no inferno, ele expulsa qualquer homem. Ele expulsa qualquer homem, porque o homem também foi Deus quem fez. Ele expulsa qualquer um, dependendo que nós desobedecemos. E daí nós fazer distinção de pessoas. Nós não podemos fazer distinção de pessoas, porque Jesus não fez. Quando ele mandou o filho dele na terra, ele veio um homem simples. Ele veio um homem andando de chinelo pelo mundo, pela terra. Veio um homem dando demonstração de sofredor. Quando ele nasceu, ele era filho de Deus, filho único de Deus. Ele trabalhava na seca de carpinteiro, mas o pai, e nas águas, Jesus puxava enxada, mas o pai dele. Foi por isso que aqueles anciões não deu nada para Jesus. Porque todo mundo da região conhecia ele, sendo criado com José e Maria, ali trabalhando na roça e na carpintaria. Por isso que ninguém deu prestígio nele. Mas Deus é Deus do pequeno. Ele deixou o filho dele ser simples daquela maneira para poder ele oferecer ele uma glória, para ele ser o julgador das nações. Mas aquele que quiser ser grande será o menor e o escravo de todos. Jesus diz na Bíblia, viu? Vamos voltar para Deus. Vamos transformar, vamos voltar de verdade. Não vamos dizer que nós batizamos e ficamos na metade da estrada, não. Porque de Deus é só uma mesa. Não vamos servir das duas mesas, das trevas e de Deus, não. Porque se Deus chegar e encontrar nós nas duas mesas, uma das trevas e outra do lado dele, ele vai expulsar a pessoa só para as trevas. No reino de Deus não tem trevas e luz. O reino de Deus é só luz. Receba aí. Eu vou orar para todos vocês e também vocês têm que ser vigilantes e vigiar na presença de Deus, para que Deus possa dar força a todos vocês. Senhor, eu passei as palavras que o Senhor pediu para passar para eles. Senhor, eu anunciei para eles o que o Senhor mandou, Senhor. Como Jonas foi e anunciou naquela cidade de Nínive, eu estou anunciando através, o que seja do celular, o que seja da televisão, o que seja de um rádio. Eu estou anunciando essas palavras que o Senhor pediu para anunciar sobre a santidade. E estou avisando para eles que o Senhor é santo e santo e santo. E estou avisando também para não fazer distinção, porque todo aquele que fizer distinção, ele pode ser um sacerdote que o Senhor lançará ele fora. Como o Senhor jogou Jonas no ventre daquele peixe, porque ele desobedeceu ao Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor é santo e santo e santo e santo. Todo poder e honra e glória está no Senhor. Mas o Senhor sabe que eu passei para isso. Aquele que sente ódio, Senhor, dá ele compreensão, toca no coração dele, na mente dele.
para que ele não seja destruído para o inferno. Daí ele força, coragem espiritual, para que ele possa renunciar e conhecer no espírito dele que o Senhor é santo e santo. O Senhor não é Deus de distinção de pessoas, nem de rico, nem de pobre, e nem de preto, nem de branco. O Senhor é um Deus que dá a chuva, manda a chuva para bons e maus. Eu estou pregando para isso, Senhor. Preguei. E sou inocente do sangue daqueles que me desobedecer. E também peço ao Senhor que aquele que obedecer, daí ele a virtude do Espírito Santo, para que eu possa encontrar com o Senhor, para que eu possa, Senhor, ter a sabedoria no Espírito dele, de amar o Senhor de verdade, ser simples como o Senhor é simples. Viu, Senhor? Em nome do Senhor Jesus, receba aí, meus irmãos, para que você possa ser abençoado e guardado por Deus, até no último dia da sua vida, e depois que você morrer, você também possa receber a veste branca que Deus vai dar. Porque, irmãos, é muito importante. A Bíblia diz que se nós formos preparados de verdade, o dia que a trombeta tocar, que a gente morremos, irmãos, Deus manda o anjo dar a gente uma veste branca e fala assim: vai lá para onde está vosso pai Abraão, para aquele descanso, até que eu julgue o resto de teus irmãos. Se nós não estivermos preparados, o que vai acontecer? Nós vemos o som da trombeta, não conseguimos ir para onde está o som da trombeta e nem também conseguimos receber a veste branca. Aí vai ficar onde? Nas trevas. Vai ficar aí nas trevas, tormentando a humanidade da terra, até que Jesus vem para fazer a separação dos bons e dos maus. Vimos, irmãos? Então é melhor para nós alvejar as nossas vestes de verdade, porque não adianta você ser batizado e você não recusar as más obras do seu corpo. Você tem que ser batizado, renascido das águas e renascer também com todas as obras. Ser um homem novo, ser um vaso novo, nova criatura na presença de Deus, porque senão não adianta também. É importante você ser batizado, é demais, porque ninguém que não for batizado nas águas do batismo de João Batista não entrará no reino de Deus. A Bíblia diz, não é eu que estou falando. Ninguém que não for batizado no batismo de João Batista não entra, porque se entrasse, precisava de Deus ter mandado João Batista no ventre de Isabel. Ele era um anjo. João Batista era um anjo, ele não comia o alimento que nós comemos. João Batista vestia uma veste de couro de cabelo e um cinto de couro cru na cintura e cingido com manto. E João Batista comia mel silvestre e gafanhotos. Ele não alimentava o nosso alimento. Então, um dia Jesus estava ensinando na terra e eles perguntaram: Senhor, quem é João? Tem alguém? João é alguma pessoa? Jesus diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos da terra não existe nenhum homem maior do que João. Mas em verdade, João no reino de Deus é o menor, é um dos menores. Olha, vamos olhar, João foi o maior aqui na terra. Então, se Deus mandou esse homem maior na terra para batizar, vamos batizar, porque precisa. É preciso, porque as águas que é testemunha como nós arrependemos. Mas se nós entrar nela e se arrepender, Senhor, eu arrependi e entrei nelas, e não purificar o seu corpo, purificar das obras, afastar das imundícias, afastar dos mal e parar de fazer distinção. Às vezes você continua fazendo distinção, você não renasceu, você sujou a sua veste de novo, porque tem que transformar. O batismo é uma transformação geral. Por isso que Jesus, quando ele estava ensinando, ele apareceu um doutor por nome de Nicodemos, que ele era príncipe de Israel, ele era o doutor da lei. Ele era o doutor de toda a lei da Escritura. Ele chamava Nicodemos. Ele aproximou de Jesus e falou: Senhor, eu sei que o Senhor é vindo de Deus, porque não existe homem que possa fazer milagre que o Senhor faz como se Deus não estiver com ele. Como é que eu conseguirei? Jesus falou: tu sendo doutor em Israel, não compreendeis essas palavras acerca da salvação? Necessário, Nicodemos, é renascer de novo. Jesus mandou aquele doutor renascer, e ele era o doutor aqui na terra. Por isso que eu falo para vocês, a doutorania aqui na terra é só para a terra. A doutorania da sabedoria para a terra é só para a terra. Para o reino, não. O doutor do céu é diferente. A doutorania dos céus, ele tem que ser renascido. Eu tenho que ter um renascimento de boas obras, não fazer distinção dos seus irmãos. Ele mandou ele renascer de novo, diz Nicodemos. Senhor, mas como eu posso ser um homem já velho, introduzir no seio da minha mãe pela segunda vez e se tornar criança? Eu ignoro. Jesus falou: Nicodemos, em verdade eu te digo,
tu sendo doutor em Israel, ignorar essas palavras, acerca do renascimento, da salvação? Nicodemo, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Você vê o vento soprar, você vê o ruído dele, mas não sabe aonde que ele saiu e nem para onde ele vai. Assim acontecerá com aquele que renasceu de novo. Necessário é renascer de novo. Quem não renascer da água e do espírito não verás o reino de Deus. Olha, vamos prestar atenção. Aquele homem era o doutor da lei de Israel, ele era doutor, era mais de 100 mil sacerdotes que tinha em Israel. E ele era o doutor maior que existia, ele que mandava em todos eles, e ele não compreendia o que era renascer. Então ele seguia Deus, ele seguia Deus, mas era cural. Ele seguia Deus, mas era bruto, sem purificar o corpo dele. E para seguir Deus nós temos que ter novas obras, nova atitude, nós temos que ter novos pensamentos, nós temos que ter nova sabedoria, porque a sabedoria da terra é uma e a sabedoria espiritual é outra. Receba aí nas mãos de vocês, aí no coração de vocês. Faça que Deus possa dar a vocês uma compreensão e no espírito de vocês e uma sabedoria para vocês se ver livres das trevas e entrar no caminho da luz. Não vamos tirar o pecado fora do nosso corpo e não vamos apoiar o pecado, porque se nós apoiar o pecado, nós também somos devedores, porque nós estamos apoiando o pecado. É por isso que eu estou pregando para vocês a verdade, porque João Batista morreu pela verdade, Jesus morreu pela verdade, os apóstolos morreram pela verdade. Viu, meus irmãos? Tem muito testemunha de Deus. Agora, se vocês não tiver medo de Deus, prepara para encontrar com Deus. Então se prepara para encontrar com Deus se vocês desobedecerem. Em nome de Jesus, receba aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, que ele terminava a pregação, ele dizia assim: quando vos orar, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas assim conosco. Perdoa quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação. Livrai dos mal, porque grande é o reino e a glória e o poder, tudo pertence ao Senhor. Glória, glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Pai. Senhor, tome conta de todas essas palavras que preguei. Faça que ela introduza no coração desses irmãos e no espírito deles. Faça que introduza uma sabedoria no coração deles e no espírito deles, para que eles possam desprezar as trevas, Senhor, e detestar as trevas e amar a luz. Peço, Senhor, esta misericórdia com esse povo, Senhor. Faça que eles compreendam, para que nós não seremos destruídos, Pai, aqui na terra, pelas tuas mãos, porque o Senhor tem esse poder para destruir, como o Senhor destruiu muitas cidades, porque daqueles desobedientes. Não, ó Senhor, peço ao Senhor misericórdia, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.